E aí, beleza? Você tem um psicopata que se tornou um queridinho aqui no canal, foi o Dr. Lecter. O canibal sofisticado, extremamente inteligente, que surpreende a cada episódio. E em Hannibal, série de 2016, agora na parte final da segunda temporada, guardou, entre outras surpresas, a forma brutal de um canibal, onde manipulou um homem a comer seu próprio rosto. Mas o FBI está a um passo de pegá-lo, em uma tarefa nada fácil, pois ele vai mostrar a todos quem é o verdadeiro Hannibal, o canibal assassino. Eu tô com fome. Coma seu nariz. Comer meu nariz? Eu tenho um sabor que se parecem com o de moela de frango. Eu tô cheio de mim. Você é louco, cachoeira! Will Graham, considerado o melhor agente para encontrar psicopatas no FBI, mudou completamente sua estratégia para desmascarar Hannibal, o canibal assassino mais inteligente e perspicaz já visto em uma série, pois sempre está 2 passos à frente do FBI e seus crimes sempre fazem as investigações darem em pessoas que levantam suspeita e acabam sendo presas por crimes que não cometeram. E claro, não é qualquer canibal, mas um amante de pratos elegantes, que sinceramente, mesmo sabendo que é errado, dá muita vontade de provar. Como em seu último jantar com o chefe do FBI, Jack Crawford, preparou uma omelete de sacromonte, com fígado humano como ingrediente. E o chefe do FBI, um dos personagens que mais provou carne humana nesta série, sem saber de nada, adorou. Mas Will Graham precisava entender como Hannibal mata, e essa seria a estratégia para pegá-lo. E fez uma das vítimas mais emblemáticas dessa segunda temporada até agora, um rapaz com problemas de personalidade e ex-paciente de Hannibal, que se vestia de urso das cavernas com uma máscara bastante poderosa para atacar suas vítimas violentamente. E foi a oportunidade que Will precisava, matando o rapaz e mostrando para Hannibal. E queria ser um psicopata e gostaria da confiança de Hannibal. E com a ajuda dele, colocou o rapaz como exposição em um museu, mutilando e mostrando sua verdadeira forma, pois o rapaz agora virou um urso das cavernas. Quero te ver. Deus me defenderai. Mas nessa temporada acabou conhecendo Margot Vergil, uma das donas do maior abatedouro de suínos do estado, e que também era uma das pacientes de Hannibal, buscando Will em uma amizade um pouco diferente. Queria de Will Graham um favor, já que seu irmão Maisel Vergil era o único herdeiro do abatedouro, pois em testamento o único que poderia herdar era um descendente de sexo masculino. Então Will seria a forma dela se livrar do seu irmão maníaco. E o que mais aparece nesta série é louco, e para apavorar Margot, enchia um boneco no formato de um homem de carne e ligava gritos em seu abatedouro como um treinamento para os seus porcos, para devorarem uma pessoa viva, mostrando que tinha feras terríveis e poderia usar quando quisesse. Você é tudo que eu tenho. E eu sou tudo que você tem. Meu Jesus amado. Bom, Margot tinha este problema com seu irmão maníaco, mas também era uma jovem muito bonita. E Will agora, sem nada a perder, iria ajudá-la no que vocês sabem muito bem. Mas Fred Lautz, dona da página da internet chamada denunciecrime.com, estava investigando Will mais a fundo. Sabia que ele estava escondendo algo por trás da amizade misteriosa com Hannibal, que por sua vez foi conhecer Mason em seu abatedouro, percebendo que o cara era mais confiante de si que ele imaginava e tinha ciúmes doentios por sua irmã. Mas como agradecimento por estar fazendo terapia com Hannibal, deu a ele um porco que serviu no jantar daquela noite para Lana Brum e Will, que mesmo matando pessoas ainda não seria capaz de provar carne humana. É claro que isso era relevante, pois Will teria que mostrar que comeria carne humana, então seu paladar iria mudar.
pois Fred Lautz, curiosa como era, foi ao celeiro de Will investigar o que ele estava escondendo. E lá encontrou a armadura do rapaz que ele matou no episódio anterior e, pior ainda, em seu freezer, o maxilar dele, que por sorte ou azar, Will estava lá e disse que não poderia deixá-la ir. E mesmo com uma arma e conseguindo escapar, não teve jeito. Will Graham a sequestrou, deixando escapar apenas uma mensagem para Jack Crawford, que a desculpa de Will no dia seguinte, que ele morava no meio do nada e pessoas desaparecem com frequência naquele lugar. E se tratando de Fred Lautz, tinha vários inimigos, pois investigava vários casos sem solução. Mas no jantar, quem ofereceu a carne foi Will, explicando a Hannibal de onde veio aquela vitela. Leitoa, talvez. Ela era uma porca magra e delicada. Esse prato era uma mudança de perspectiva. Will queria entender qual o sabor de ter uma vítima em seu prato, mas o que ele estava mostrando para Hannibal, que ainda queria aprender sobre como não fazer as pessoas sofrerem, pois segundo Hannibal, a carne tinha gosto e cheiro de uma vítima assustada. E outro detalhe de Hannibal, que tinha um olfato muito aguçado e sabia que aquela carne era de alguém que morreu sofrendo. E olha, eu não sei quanto isso é doentio, mas rendeu um diálogo de psicopata muito interessante, que como vários aqui já comentaram, lembra demais do anime Death Note, onde duas mentes brilhantes tentam influenciar um ao outro, sendo um jogo de xadrez psicológico mais complexo e inteligente que você possa encontrar em um anime. E aqui não é diferente, pois mesmo comendo carne humana, Will e Hannibal ainda achavam meios de manipular um ao outro. As tempestades são do mal, se for assim tão simples. E temos o fogo e o granizo. Essa carne é uma obra de Deus, Will? É carne humana. Que loucura! Só que Will precisava passar por um ritual de passagem, que dentre todos os pratos que ele já preparou até agora, esse foi o mais cruel, por envolver um pequeno pássaro francês chamado Sombria, feito pelos Goldmans para selarem um ritual, onde afogavam um pequeno pássaro vivo em armagnac, uma bebida semelhante ao conhaque, depois assado e comido em uma única bocada. E assim selariam um ritual no qual Will, por assim dizer, passaria de homem comum a um canibal. E foi pra mim o prato mais triste, pois carne humana até vai, mas um pobre passarinho que está até em extinção, aí já é demais, né? Vagabundo! Claro que só levar um pedaço de carne humana de uma vítima ainda não convenceria Hannibal que Will estava do seu lado. Então colocou a garota em uma cadeira de rodas e fez descer em chamas em um estacionamento da cidade. E isto era a resposta que o FBI estava procurando pelo corpo de Fred Lautz, que agora quem estava perdido era o chefe do FBI, Jack Crawford. Já Margot estava grávida e Will foi apenas um instrumento para que ela conseguisse o que queria: ter um filho e se livrar do seu irmão maníaco Mason, que por sua vez tinha um sabor peculiar para bebidas. Gostava de tomar gin com lágrimas humanas. Então sempre andava com pequenos lenços de papel e quando tinha oportunidade absorvia cada lágrima que podia para colocar em seus drinks de fim de tarde. Já Will, flertando com o lado negro da força nessa série, não estava livre das visões. Ainda mais agora, com o corpo pegando fogo em uma cadeira de rodas. Mas Alana Brum sabia que ele e Hannibal estavam escondendo muitas coisas juntos. Mas ainda não conseguia enxergar o que. Mas como Will tinha um carinho muito grande por ela, deu a Alana uma pistola para ela treinar e se proteger. E Hannibal, como vimos em várias ocasiões nessa série, gostava de ver como seus pacientes se comportavam quando eram provocados. E Mason, que agora estava fazendo terapia com ele, ficou sabendo que sua irmã poderia estar grávida e seria a oportunidade de Margot de ter a sua tão sonhada herança. E ele só fez isso para ver o que o tal maníaco faria com ela. Essa atitude ele explicou em um diálogo com Will, dizendo que tendo o poder de segurar uma xícara, às vezes ele deixa cair só para ver os cacos se espalhando pelo chão. Mas depois se arrepende, pois
a xícara nunca mais voltará a ser a mesma. Referência direta aos danos irreversíveis no qual ele fazia com vários de seus pacientes. E ainda desenterrou Fred Loutes, fazendo um monumento de Shiva, a deusa da destruição e regeneração, mostrando a Will que depois de uma xícara quebrada, apenas um deus seria capaz de regenerar da maneira certa. Shiva é ambos destruidor e benfeitor. A semente maligna plantada na cabeça de Mason fez ele agir, pois não queria que sua irmã tivesse um filho. Na verdade, ele só queria que ela tivesse ele e mais ninguém. Então, na noite que ela iria fugir com seu filho, ele mandou seu capanga agir para que sofresse um acidente grave. E pior que isso, levou ela para um hospital particular para passar por uma cirurgia, onde forjou um prontuário que ela sofreu um acidente que comprometeu suas partes íntimas. E o médico aconselhou a Mason a fazer o melhor para sua irmã. E isso seria retirar tudo, dizendo a ela que a única pessoa que Margot iria comemorar o Dia das Mães era com ele, sendo uma das partes mais tristes deste episódio. E a revelação incrível do final desse episódio, pois a Lana Broom sabia que Will tinha matado Fred Loutes e foi falar isso para Jack Crawford, que achava que além dele ter matado a garota, provavelmente tinha matado mais gente. Mas olha, Jack até concordou com ela, mas levou ela a uma sala, mostrando que Will até pode ser um assassino, mas como ela explicaria aquela pessoa que estava viva. Como foi o meu enterro? O quê? Não acredito. Sim, o chefe da FBI, Jack Crawford, sabia de tudo e estava manipulando junto com Will, fazendo a gente espectadores de besta. Mas antes de falarmos desta história, Will foi até Mason e já quebrou seu nariz, sabendo que ele tinha feito com Margot. E claro, com seu filho que iria nascer. Mas disse a verdade de quem estava sendo manipulado, pois ele foi até lá a pedido de Hannibal para matar Mason. E foi essa dica de quem ele deveria dar aos porcos para ser comido. Já Jack entendeu como pegaria Hannibal, junto com Will forjando o assassinato de Fred Loutes. Mas Jack sabia que não seria fácil, pois mesmo com mais uma testemunha, a doutora Bedelia de Maurier, psiquiatra de Hannibal, não teriam provas suficientes para condenar Hannibal, que o mesmo já sabia que o FBI estava o cercando. E qualquer movimento falho, Hannibal fugiria e nunca mais conseguiriam pegá-lo. Então Will precisava forçar uma lealdade. Então sugeriu ao Hannibal que matasse Mason. Assim ambos veriam o FBI agir. Que bom foi o momento da série que nos deixa na dúvida de quem estava perseguindo quem. Em mais um jantar com Jack Crawford e o seu peculiar dom na cozinha, Hannibal deu o recado ao FBI. Independente de quem persegue quem neste momento, eu pretendo comê-los. Você é louco? Mas tivemos uma reviravolta interessante. Hannibal foi pego pelos capangas de Mason, que mesmo com suas habilidades de luta não conseguiu escapar deles. Que foi o momento que Will foi convidado por Mason para finalmente matar Hannibal, que iria usar sua tática de dar aos seus porcos comedores de carne humana. E Will iria fazer as honras cortando o pescoço de Hannibal. Mas apesar de ter a oportunidade que sempre esperou e finalmente matar seu inimigo, sabia em sua estratégia que não estaria ganhando essa batalha, e sim apenas dando a vitória para Hannibal, pois quem iria para a cadeia seria ele. E foi um momento de maior tensão, só que Will cortou as amarras que prendia Hannibal. Mais um dos capangas bateu neste momento na cabeça de Will, que desmaiou, não sabendo o que houve em seguida. Que bom, em resumo, Hannibal matou a todos e ainda colocou um dos capangas para os porcos comerem. E onde chegamos à parte mais doentia deste vídeo, pois Mason foi drogado com alucinógenos e psicodélicos fortíssimos e deu a ele uma boa dose de anti-inflamatórios e muita anestesia, levando para a casa de Will, onde Mason estava alimentando seus cães. E detalhe, com carne de seu próprio rosto. E ainda Hannibal deu a opção de Will escolher o que faria com Mason: matá-lo ou deixá-lo viver sem rosto. E detalhe, sem nariz também. Eu tô com fome. Coma seu nariz. Comer meu nariz? Eu tenho um sabor que se parecem com o de moela de frango. Eu tô cheio de mim. Você é louco, cachoeira! Bom, ambos chegaram a uma decisão
e Hannibal apenas destroncou o pescoço, deixando-o inconsciente e colocando novamente em seu abatedor, que foi encontrado pela sua irmã e agora estava passando por uma recuperação em sua casa. E nisso Jack Crawford foi visitá-lo e queria saber o que exatamente tinha acontecido com ele, que explicando que caiu no chiqueiro dos porcos, quebrou o pescoço. E se não tivesse sido achado a tempo por sua irmã, os porcos tinham comido muito mais que apenas seu rosto. E não tinha nada a ver com Will Graham e nem menos Hannibal Lecter, dispensando Jack, pois precisava descansar, e quem iria cuidar dele era sua querida irmãzinha. O que a Margot quer é cuidar de você, Mason, querido, como você cuidou de mim. Ih, rapaz. Mas junto com Will, Hannibal tomou uma decisão. Iria se revelar para Jack Crawford e consequentemente matá-los. E juntos com Will iria fugir. Esse seria o plano final dos psicopatas. Mas para isso precisavam desfazer de todas as evidências ou pistas que chegassem até eles, fazendo uma limpa em seu consultório. Estava indo tudo conforme o plano, mas Hannibal tinha um olfato aguçado. E naquela manhã Will conversou com Fred Lautz, pedindo para ela escrever em seus sites que os dias de Hannibal estavam contados. E foi esse perfume que ele sentiu, percebendo que Fred Lautz ainda estava vivo. E se estava vivo, aquilo não passava de uma armadilha. Isso muda o rumo das coisas, pois agora Hannibal mudaria de estratégia. E claro, houve uma denúncia na corregedoria do FBI, onde a visão da auditoria foi diferente. No caso, Jack estava escondendo um informante disfarçado do FBI, que matou uma pessoa, coagindo o Dr. Hannibal Lecter a cometer um assassinato. E isso, perante o julgamento, colocaria o FBI em maus lençóis e obrigaram Jack Crawford a sair do caso, entregando seu distintivo e saindo em licença. E a senhora Plumman, a nova chefe do FBI, não iria deixá-los impune. Iria prender Will e Jack Crawford juntos. E não tinham mais jeito, o lance era fugir. E passou o recado para Hannibal, pois Jack só tinha um propósito: pegar Hannibal a todo custo. E ali na sua cozinha, o clima ficou tenso, pois rolou uma briga entre os dois. E apesar de Jack ser lento, era muito mais forte que Hannibal e quase pegou Hannibal. Mas um descuido de Jack fez Hannibal ferir seu pescoço e ficou preso na adega do Dr. Lecter. E Alana Bloom teve a oportunidade de matá-lo, mas ele sabia, já que tinha um caso com ela, que ela iria aparecer armada na sua casa e com certeza retirou suas balas. E por isso a arma não funcionou. Mas tivemos uma super revelação neste episódio, pois Alana correu e se escondeu em seu consultório. E lá achou mais balas, mas uma pessoa estava a esperando. E detalhe, sem uma orelha. Abigail Hobbs, uma garota que o desenrolar dela está todo na primeira temporada. E deixando Alana assustada, Abigail jogou ela pela janela. Eu sinto muito. Nossa! Apesar da surpresa e da queda inacreditável, Alana Bloom ainda continuava viva. E Will, chegando ao consultório, chamou uma ambulância para socorrer Alana. Mas ao entrar na casa, encontrou Abigail, dizendo a Will que fez tudo o que Hannibal pediu a ela. E ele estava ali apenas esperando ele chegar. Com um dos plot twists mais absurdos desta série, Hannibal cortou a barriga de Will e disse que a xícara finalmente foi quebrada. Mas foi a primeira vez que ele viu ela regenerar sozinha. Mas Will perdeu a oportunidade de viver ao seu lado, com os ensinamentos e rituais de um canibal, e foi o único capaz de fazê-lo se revelar. Mas fez algo ainda mais brutal neste final de temporada. Cortou o pescoço de Abigail, deixando uma cena absurda de crime para trás, com Jack Crawford e Abigail mortos. E Alana Bloom e Will Graham entre a vida e a morte, saindo livremente na chuva de seu consultório. E a cena final de Hannibal em um avião, com destino à França com sua psiquiatra, mostrando que foi ela que denunciou todo o plano para o FBI.
Enfim. O que deixa a maior dúvida para a terceira temporada, pois se o Will sobreviver, que é quase impossível, será culpado por todos esses crimes. E se todos morrerem, teremos um psicopata com uma vitória incrível para a terceira temporada, que veremos no mês de abril aqui no canal, então fiquem ligados. E bom galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis. Fui!